Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os alimentos. Se você não assistiu o vídeo 1, corre lá para assistir, que esse já é o vídeo 2. No primeiro vídeo eu falei sobre os conceitos e os objetivos dos alimentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as características e os fatores que modificam os alimentos. Eu acho essencial, para que se faça uma educação alimentar de qualidade, você possa entender um pouco sobre as minúcias dos alimentos. Então já deixa aquele seu joinha aqui embaixo, que é para a gente poder ajudar muito mais pessoas. E vem comigo! Os alimentos, eles têm 5 características, que são elas: físicas, estado físico, você pode pensar que é a mesma coisa, mas você vai entender que não é. Biológicas, composição química e características físico-químicas. As características físicas são todas aquelas que dizem respeito à cor, ao sabor, ao aroma, à consistência e à estrutura. Por exemplo, vamos imaginar um prato que tem arroz, feijão, carne, uma salada. Quais são as características físicas, por exemplo, do seu arroz? Tenta pensar, o seu arroz, o arroz que você colocou ali, é um arroz mais pastoso, é um arroz mais soltinho, é um arroz, qual é a cor desse arroz? É um arroz branco, é um arroz integral, é um arroz amarelinho feito com açafrão, qual é a cor? Que cheiro aquele prato está trazendo para você? Qual o cheiro que tem no feijão? Qual é a cor do feijão? Qual é a consistência? O frango que tem no seu prato, como é que ele está? Ele está desfiado? Ele está em forma de bife? Então, tudo isso são as características físicas. Já a característica que diz respeito ao estado físico do alimento é no sentido de como é que esse alimento está. Ele está pastoso, ele está sólido, ele está líquido, ele está numa consistência de purê, como a gente chama, que é mais pastosinho, pastoso mais duro. Ele está numa forma de emulsão. Como é que ele está, esse alimento? Porque muitas vezes a gente pode fazer um feijão, mas existem pessoas que não podem comer aquele feijão da forma como a gente tira da panela. A gente tem que passar ele por um liquidificador, fazer um processo, tem que tornar ele mais líquido ou tem que deixar ele mais pastoso. E assim com vários tipos de alimentos, dependendo da necessidade daquele comensal que fará uso daquele alimento. Então a gente tem que ter essa preocupação. Ok? Se você não entendeu a diferença entre um e outro, pode comentar aqui pra mim que eu vou responder, tá certo? As características biológicas. Biológica, quando a gente fala em biológica, a gente diz respeito a quê? A gente dá bio, vem de vida, né? Biologia, biológico, estudo da vida, biologia. Acho que isso a gente aprendeu bem no colégio ainda. Então, tudo que diz características biológicas está dizendo que ali possui algum ser vivo. E nós sabemos que existem muitos alimentos que são elaborados, que são necessários algumas bactérias para que aquele alimento exista. É o exemplo dos queijos, é o exemplo dos pães, né, que passam por um processo de fermentação e assim passar por uma nova característica de aroma, de sabor, de cor, o próprio iogurte também. Todos esses alimentos que passam por um processo de fermentação, eles possuem essa característica biológica. Composição química. O que diz respeito à composição química? A composição química diz respeito às substâncias que aquele alimento possui. São os nutrientes, são os compostos que tem naquele alimento. Também, qual a interação que existe em misturar um alimento X com um alimento Y, por exemplo. O que é que ele vai trazer, o que é que ele vai agregar valor um ao outro, ou então, pelo contrário, o que é que um vai retirar do outro. Porque do mesmo jeito que existem nutrientes, existem alguns antinutrientes.
e que se você misturar um determinado tipo de alimento com outro, pode ser que haja um choque e o alimento A, digamos assim, vai roubar os nutrientes do alimento B e aquele alimento não vai fazer tanto efeito no seu organismo. E da mesma forma, o contrário, existem alimentos que um nutriente que junto com outro nutriente, ele vai se casar e vai ser muito mais útil para as nossas funções no organismo. A exemplo do ferro com a vitamina C, por exemplo. Um alimento é muito rico em ferro, principalmente quando é um alimento rico em ferro, mas de fonte vegetal, por exemplo, né? Que a gente sempre agrega a uma fonte de vitamina C. Porque essa vitamina C faz com que esse ferro fique mais bioativo no organismo, né? E faça com que ele cumpra as funções que ele deve cumprir no nosso corpo, né? No nosso organismo. A característica físico-química, apesar de ser um pouco mais chatinha de entender, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Ela diz respeito à solubilidade, à termolabilidade, que é aquela característica que o alimento pode ter de se decompor ou não quando exposta ao calor. Diz respeito também à hidratação, à gelatinização. A hidratação é o fato dele poder receber água. Como eu já falei para você aqui neste vídeo, você tem que colocar o feijão de molho na noite anterior para poder fazer esse feijão no outro dia. Então, quando você coloca aquele feijão, pode ver que ele está bem murchinho, ele está pequenininho. No outro dia ele vai estar totalmente inchado. Por quê? Porque ele recebeu água, né? Ele foi hidratado, ele se hidratou. Diz respeito também à questão da gelatinização. Quando a gente faz uma papa, gelatina não só tem a ver com aquela gelatina colorida que a gente vê no supermercado não, viu? Gelatinização, quando a gente faz uma papa, por exemplo, que a gente bota leite, bota aveia, né? Ou então em alguns casos bota amido, no que aquelas substâncias ali vão sendo expostas ao calor, elas vão se gelatinizando, né? E então forma aquilo que a gente conhece por papa. Poder do corante do açúcar, né, que é o poder de adoçar do açúcar. Existem alguns açúcares que adoçam mais rápido, outros que não adoçam tão rápido. Se aquele alimento possui alguma ação inibidora da mucosa digestiva, que é produzida a partir da ingestão de gorduras, né, que isso pode interferir nos processos fisiológicos e metabólicos do organismo. Então, diante dessas características, nós temos que saber que existem 3 fatores que modificam os alimentos. Existem fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos, que de certa forma já foi explicado, já estão inseridos nas características, né? Só que são os fatores de modificar esses alimentos, né? Por exemplo, os fatores físicos diz respeito ao seu poder de dissolução ou de união, temperatura. Os fatores químicos, de certa forma, eu já expliquei, diz respeito à cocção, né, que é o ato de cozinhar o alimento, que é que quando a gente cozinha a seco, por exemplo, no forno, a gente grelha um alimento também, o que ele vai causar? O que é que vai trazer de bom ou de ruim para mim quando a gente faz uma cocção a seco? Quando a gente cozinha esse alimento no vapor e quando a gente cozinha esse alimento com água ou com óleo, o que é que vai modificar esse alimento? Quais as reações químicas que um alimento terá após ser submetido aos mais diversos tipos de cocção? E os biológicos, como eu já mencionei, diz respeito aos fermentos, às bactérias, aos fungos, né? Existem vários tipos de formas de preparo dos alimentos, não é nem de preparo, mas não só do preparo, mas também de como esse alimento chega até nós, como é que ele é produzido, através de quê? Por exemplo, um cogumelo, o que é um cogumelo, né? Que a gente ama tanto, aquele champignon, aquele shiitake, ele é o quê? Ele é um fungo, o cogumelo é um fungo, e nós estamos comendo um fungo do bem, pelo amor de Deus, mas é um fungo. Um queijo ele é produzido através do queijo, iogurte, eles são os bons queijos, né? Porque tem queijo que não é nem queijo, mas os bons queijos, eles são produzidos através de uma bactéria, ou até mesmo de um fungo também, além dos fermentos, né, que nós conhecemos tão bem,
todos os dias na nossa casa, na nossa mesa, né? Com aquele nosso querido pãozinho do dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tudo isso que eu falei para você aqui agora, de certa forma a gente vê, a gente estuda isso aqui na faculdade de nutrição, né? Não é todo nutricionista que expõe isso para todos os pacientes, certo? Mas na minha concepção, eu acho importante que você saiba da essência dos alimentos, como é que esses alimentos chegam às nossas mesas, como eles são produzidos, que é para você entender um pouco e saber diferenciar o que é bom do que é ruim, porque a mídia tá cheia aí, a gente vê alimentos que são assim, alimentos que são assados, sim, mas por quê? O que é que esse alimento pode trazer de bom, de verdade? O que é que esse alimento pode trazer de ruim? Então, por isso esse é o meu objetivo com essa série sobre alimentos, né? É você entender um pouco sobre o que existe de mais básico sobre os alimentos, para que assim você possa realmente tomar a sua decisão de mudar de estilo de vida. Mais uma vez, eu agradeço pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui para mim, que eu responderei com todo prazer. E se você está chegando aqui agora, já se inscreve também, que é para não perder nenhum vídeo dessa série. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.